E a informação é a seguinte, rapaziada. O empresário de Jorginho afirma que irá ouvir propostas de times da Inglaterra, da Itália e da Arábia Saudita. E o Flamengo trata como prioridade a conquista do Brasileirão de 2025. E mais uma vez o Vasco não aceita jogar no Maracanã, justamente contra o Flamengo. Então, rapaziada, se você chegou agora nesse vídeo, eu já peço, dá uma segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão carregado de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando da novela de Flamengo e Jorginho, porque ainda não acabou, viu, galera? E como todo mundo já sabe, do interesse do Mengão no Jorginho, rapaziada, a diretoria do Flamengo, sendo mais específico, o José Boto foi para a Inglaterra para tentar e convencer o Jorginho a assinar um pré-contrato com o Mengão o quanto antes. Porém, rapaziada, como todo mundo já sabe que não rolou, não aconteceu. E eu trouxe a informação aqui para vocês também, galera, nesse canal, que atualmente o Jorginho não tá lá na Inglaterra, não tá lá no Arsenal. O Jorginho, rapaziada, tá no Rio de Janeiro e a expectativa pro jogador visitar o CT do Mengão era grande, era muito enorme. Porém, rapaziada, o próprio Jorginho avisou pro seu empresário aí comunicar todo mundo que ele não vai visitar o CT do Mengão, porque ele tem aí contrato com o Arsenal da Inglaterra e respeito pelo clube inglês. E hoje, rapaziada, saiu uma notícia que eu confesso pra vocês que pra mim aí foi uma notícia bombástica. O empresário do jogador falou uma coisa, rapaziada, que me deixou aí de queixo caído. Olha só, rapaziada, o que foi que o empresário do Jorginho falou sobre o jogador, sobre o próprio jogador. Olha só, rapaziada. João Santos, empresário de Jorginho, revelou que irá conversar com outros clubes, além do próprio Arsenal. Segundo o agente, times da Arábia Saudita, da Itália, Brasil e da Inglaterra serão escutados, viu, rapaziada? Cadê a prioridade aí que o Flamengo tinha nesse lance aí com o Jorginho, né, rapaziada? Porque há muito tempo que a diretoria do Flamengo tá pelejando aí para contratar o jogador. Olha só, rapaziada, abre aspas aí para o João Santos, empresário de Jorginho, galera. Olha só, Jorginho retornou a Londres a partir do dia 15 de abril. Jorginho retornou a Londres. A partir do dia 15 de abril, começaria as conversas com os clubes da Inglaterra, incluindo o próprio Arsenal, times da Itália, Arábia Saudita e do Brasil, disse João, empresário do Jorginho, viu, rapaziada? O empresário de Jorginho se encontrou com o intermediário da negociação com o Flamengo, Dudu Batista, e passou um esboço de valores e tempo de contrato que pensa o volante. Ou seja, rapaziada, cadê a prioridade que o Flamengo tinha aí com o Jorginho? O próprio José Boto viajou para a Inglaterra para tentar aí convencer o jogador a assinar um pré-contrato com o Flamengo. Naquele momento, rapaziada, o próprio Jorginho falou que não ia assinar um pré-contrato com o Mengão, porque a mesma coisa de sempre, né? Ele tinha contrato com o Arsenal e tinha respeito aí, muito respeito pelo clube inglês, e que naquele momento ele não iria aí assinar um pré-contrato com o Mengão. Porém, rapaziada, eu falei pra vocês, eu falei aqui pra vocês nesse canal que o Jorginho, rapaziada, não iria assinar com o Flamengo naquele momento, porque, rapaziada, ele estava aí esperando uma proposta muito melhor do que a do Flamengo, e o próprio Arsenal da Inglaterra, clube que ele está hoje, já deixou muito claro para todo mundo, rapaziada, que o Jorginho não vai continuar lá e que o Jorginho aí pode sim negociar com outro clube. Porém, o Jorginho não quis assinar com o Flamengo, porque ele já sabe, rapaziada, que se assinar um pré-contrato com o Flamengo hoje, pode vir outro clube aí colocando um caminhão de dinheiro para o jogador, que ele não pode aí assinar com outro clube. Ou seja, o Jorginho tá colocando o Flamengo de última opção e esperando uma proposta aí muito melhor vindo da Europa aí, né, rapaziada? Como todo mundo já sabe, o Jorginho não quer voltar agora pro Brasil e ele tá dando prioridade aí para outros clubes da Europa. Ou seja, a diretoria do Flamengo tem que abrir os olhos, porque pode pegar um balão absurdo do próprio Jorginho, né? Tem que abrir o olho a diretoria do Flamengo. E se não quiser, rapaziada, se o jogador ficar enrolando, tem que partir para outra coisa, tem que partir aí para outro jogador. Só não pode pegar aí balão de jogador, esperar 2, 3, 4 meses, e quando chegar aí o fim do contrato do Jorginho, o Jorginho aí vai para outro clube e aí o Flamengo aí fica aí tomando balão de jogador. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem que abrir o olho com o Jorginho, não pode dar mole, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando aí falando de Flamengo, a diretoria do Flamengo aí colocou como prioridade a conquista do Brasileirão de 2025. É isso mesmo, rapaziada.
dá uma olhada nessa informação. Flamengo trata como prioridade da temporada a conquista do Brasileirão de 2025, viu, rapaziada? Sem conquistar o Campeonato Brasileiro desde 2020, a prioridade da nova diretoria é conquistar o Brasileirão, seguido da Libertadores, e a última prioridade do Flamengo é a Copa do Brasil. Então fica assim, rapaziada, dá uma olhada. As prioridades do Flamengo desse ano de 2025 fica assim, ó. Brasileirão primeiro, Libertadores segundo e Copa do Brasil terceira opção e última opção do Flamengo aí para ganhar. Ou seja, quando era a antiga diretoria do Flamengo, o Flamengo só pensava em Libertadores e Copa do Brasil. E o Brasileirão, rapaziada, tava ficando aí de lado. Eu mesmo falei pra vocês aqui e pra diretoria do Flamengo, eu mesmo falei que o Flamengo tinha que priorizar sim o Brasileirão e depois aí vinha de Libertadores e Copa do Brasil. E essa nova diretoria do Flamengo vai fazer assim. O Flamengo vai priorizar o Brasileirão, depois a Libertadores e depois aí a Copa do Brasil. Ou seja, a diretoria do Flamengo aí colocou uma meta que se os jogadores do Flamengo ganhar o Brasileirão, vai ter uma recompensa muito maior de que ganhar a Libertadores, por exemplo, e a Copa do Brasil. Então, rapaziada, o Flamengo hoje está focado 100% aqui no Brasileirão de 2025. E a gente torce, rapaziada, que esse ano aí o Flamengo não só ganha aí o Brasileirão, como a Libertadores, Copa do Brasil e vamos aí para o Super Mundial de Clubes muito forte. Eu acho, rapaziada, que na minha opinião, esse ano de 2025 o Flamengo vai dar muito trabalho aí no Brasileirão para esses times aí, tanto para o Botafogo quanto para o Palmeiras aí, que sempre estão na parte de cima da tabela. Ou seja, rapaziada, vamos focar no Brasileirão, porque esse ano aí o Flamengo vai arrastar tudo, né, galera? E já que eu tô falando de Brasileirão, rapaziada, deixa eu falar uma coisa muito inusitada aqui pra vocês, viu, galera? É que o Vasco tinha a possibilidade de jogar contra o Flamengo no Maracanã e no Campeonato Brasileiro. Porém, rapaziada, o Vasco já tá mudando esse jogo pro Newton Santos. Dá uma olhada, galera, nessas informações que eu trouxe pra vocês. Olha só, rapaziada. A partida entre Vasco e Flamengo da quinta rodada do Brasileirão não deve acontecer no Maracanã, viu, rapaziada? Depois de tirar a partida de ida do Campeonato Carioca do Maracanã, o Vasco também pretende retirar a partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino deseja levar a partida para São Januário, porém, dificilmente será aprovado. Então, a probabilidade é que o Vasco leve a partida para o Newton Santos ou para a Arena Amazônia em Manaus. Eu vou fazer uma pergunta, galera. Para quem não lembra, na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco tinha a possibilidade de jogar os dois jogos no Maracanã, porém bateu o pé e quis jogar aí no Newton Santos. O Flamengo, rapaziada, foi pro Newton Santos, ganhou no Newton Santos e ganhou aí no Maracanã. E mais uma vez, rapaziada, eu não sei o que é que tá acontecendo, é de verdade, viu, galera? Eu não sei o que é que tá acontecendo com o Vasco, que não quer enfrentar o Flamengo no Maracanã. Só pode ser trauma de alguma coisa, né, rapaziada? Das pisas aí que levou do que levou do Flamengo. É brincadeira, né, rapaziada? É brincadeira. O Vasco não quer jogar, tá com muito medo de jogar aí no Maracanã justamente contra o Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do BAP, presidente do Flamengo, que falou sobre aquela situação do Thiago Maia, que estava praticamente se transferindo para o Santos, porém, o BAP, presidente do Flamengo, não aceitou e gerou aí bastante raiva no presidente do Internacional. Dá uma olhada, galera, o que foi que o BAP, presidente do Flamengo, falou. BAP explica por que negou a negociação de Thiago Maia entre Internacional e Santos, que envolvia a transferência da dívida do Clube Gaúcho para a equipe paulista. Segundo o presidente do Flamengo, a troca não seria vantajosa para o rubro-negro. Abre aspas para o BAP. Eu ia trocar de devedor duvidoso e não fazemos isso. Ou seja, galera, o BAP, presidente do Flamengo, tá mais que certo. Porque já pensou, galera, o Internacional ia transferir a dívida pro Santos. O Santos não apresentou aí nenhuma garantia bancária pro Flamengo. E como é que o presidente do Flamengo, ia aceitar isso, né, rapaziada? Já pensou? Porque o Internacional não estava pagando o Flamengo, ia transferir a dívida pro Santos. O Santos ia pagar o Internacional à vista, o valor aí sobre o Thiago Maia, e ia ficar com a dívida do Internacional, que não ia pagar o Flamengo à vista. Ou seja, rapaziada, o presidente do Flamengo, o BAP, vetou a negociação, que irritou bastante aí o presidente do Internacional. Ou seja, o Internacional ainda deve o Flamengo e não pagou aí nenhuma parcela do Thiago Maia, que na minha concepção, galera,
O presidente do Flamengo fez mais que certo em vetar essa negociação do Thiago Maia. O Thiago Maia voltou para o Internacional e, além de tudo, teve que pedir aí desculpas pro torcedor do Internacional para poder jogar, né, rapaziada? É cada coisa que a gente vê, até porque o Internacional tá batendo o pé, porém, não tá querendo pagar nenhuma parcela pro Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, alerta ligado dentro do Mengão, até porque tanto a Arrascaeta como o Gerson e o De La Cruz foram para suas seleções e voltaram para o Flamengo machucados. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada nessas informações que eu trouxe para vocês. Às vésperas de maratona de jogos, Flamengo liga alerta com jogadores cortados pelas seleções na data FIFA. Arrascaeta e Gerson serão reavaliados amanhã na reapresentação do clube. Já o De La Cruz, rapaziada, também foi cortado, mas a situação não preocupa o Flamengo. O Gerson foi titular no jogo contra a Colômbia aos 20 minutos do primeiro tempo, foi substituído aí lesionado, chorando muito. Já o Arrascaeta, rapaziada, foi substituído aos 42 minutos do primeiro tempo e a situação também preocupa o Flamengo. O De La Cruz foi cortado da seleção uruguaia, porém a situação do jogador não preocupa o Flamengo. A gente torce aí que não seja nada de grave, tanto com a Arrascaeta como o Gerson, porque são dois jogadores muito importantes dentro do elenco do Flamengo e que eles retornem aí ao Flamengo o mais rápido possível. E eu só quero agradecer a vocês, rapaziada, por ter vindo aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista e ainda não é inscrito do meu canal, corre, rapaziada, dá aquela moralzona aí para um cara humilde, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia eu tô postando notícias quentes e atualizadas do Flamengo. E se você ativar o sino de notificação, rapaziada, você não vai perder nenhuma notícia aí do Flamengo. Então, galera, deixa aquele like e vamos rumo aí aos 1000 inscritos, viu, rapaziada? Valeu!